paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e nesse mês de outubro estaremos com uma série falando um pouquinho sobre as 5 solas da Reforma Protestante e entendendo melhor a importância dessa reforma na nossa vida como cristãos atualmente. Antes de continuar, quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Então, nesse mês de outubro, em cada vídeo nós vamos aprender juntos sobre os princípios que transformaram a fé cristã e continuam ainda sendo fundamentais até hoje. São as 5 solas da Reforma, que são os princípios teológicos, da Reforma Protestante, criada aí, trazida até nós aí por Martinho Lutero. Então, antes de discutirmos um pouquinho sobre a primeira sola de hoje, que é a sola Scriptura, vamos falar brevemente sobre quem foi Martinho Lutero. Se você quer mais informações detalhadas sobre Martinho Lutero, já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na playlist Reforma Protestante, para que você assista e tenha mais informação e mais entendimento sobre o assunto, tá bom? Então, Martinho Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia. Ele era alemão, foi o monge, o responsável pela Reforma Protestante. Ao estudar a Bíblia, eu sempre falo, que Martinho Lutero ele se converteu estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. E com isso, ele percebeu que os dogmas do catolicismo romano não estavam muito bem alinhados com a palavra de Deus. E com isso, ele acabou contestando esses dogmas do catolicismo romano, principalmente a questão sobre o perdão de Deus, que poderia ser adquirido através da compra das indulgências. Com isso tudo, ele acabou elaborando as 95 teses, que ele fixou no castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. E essas teses trouxe uma revolução para o cristianismo e trouxe, consequentemente, uma divisão ali, entre as pessoas que defendiam as ideias de Lutero e a Igreja Católica Romana. Só que, com isso, Martinho Lutero foi pressionado a se retratar pelos seus escritos, pelos seus ensinamentos, por essas 95 teses. Porém, ele se negou a fazer isso. Ele foi condenado como um criminoso, ele teve que fugir. Então, confiram lá no outro vídeo. E todo esse processo resultou na sua excomunhão da igreja. Enquanto Lutero estudava ali a epístola de Paulo aos Romanos, ele percebeu, ao interpretar, ao entender esse livro da Bíblia, que a salvação ela não poderia ser alcançada através das obras ou por qualquer outro mérito humano, mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que é o único Salvador dos homens, e essa salvação é oferecida de forma gratuita para nós. Então, nós não temos que pagar nada por essa salvação. E a Igreja Católica fazia naquela época a venda das indulgências, falando que se você comprasse essas indulgências, você receberia salvação. Se fosse assim, era muito fácil, A gente juntava o dinheiro, dava para a igreja e pronto, tá resolvido, vamos chegar no céu. Mas não é assim, A nossa salvação é pela fé e também por uma vida de fé em Deus, Temos que viver uma vida de fé em Deus, para poder receber essa salvação. E muitos seres humanos acham mais difícil andar por fé do que pagar, dar um dinheiro ali para a igreja achando que vai receber algum benefício em troca. A teologia de Lutero também questionou a questão da infalibilidade do Papa em termos doutrinários, pois ele defendia que apenas as Escrituras seriam a fonte confiável de conhecimento da verdade revelada por Deus. Porque o que acontecia? Apenas os líderes da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia, conseguiam ler a Bíblia e tinham conhecimento da palavra de Deus, mas os membros da igreja ali não tinham esse conhecimento. Então, as pessoas que iam na igreja prestar o seu culto, eles tinham que confiar
exclusivamente naquilo que o Papa, naquilo que os padres falavam, ensinavam, pregavam. E com isso as pessoas poderiam ser manipuladas e conduzidas para onde eles quisessem, né? Me faz lembrar daquilo que a Bíblia diz, né? Que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não veio para que pudéssemos nos tornar dependentes e manipulados por seres humanos, mas que pudéssemos ser livres, confiando na palavra dele, confiando naquilo que ele tem para nós. Martinho Lutero também se opôs em relação ao sacerdotalismo romano, isto é, essa divisão que eu disse, né, católica, entre clérigos e leigos, porque essa divisão era muito benéfica para a igreja, porque eles poderiam, com seu conhecimento, manipular pessoas que não tinham conhecimento nenhum. E quando Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta do castelo, ele estava mostrando o quê? Olha, vocês que são leigos, vocês podem sim ter acesso à palavra de Deus, vocês podem ter sim acesso ao conhecimento, e tudo isso que a Igreja Católica está falando que vocês devem fazer é uma mentira, vocês não devem seguir isso. Então foi realmente uma forma de confronto mesmo, aberto e declarado contra os dogmas, contra os ensinamentos da igreja naquela época. Para entender um pouquinho as 5 solas, elas são os pilares teológicos da Reforma Protestante. E essas 5 solas incluem a sola scriptura, que significa somente a escritura, que é a que vamos detalhar um pouquinho, bem brevemente hoje, que aponta que a Bíblia é a única autoridade doutrinária. A sola fide, que significa somente a fé, que indica que a justificação de todo pecador se dá somente pela fé. A sola gratia, que significa somente a graça, que afirma que a salvação é um dom gratuito de Deus através de Jesus Cristo. A solus Christus, que significa somente Cristo, que afirma que Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. E já pensou, gente, o choque cultural que aconteceu naquela época, onde as pessoas tinham que ir para o confessionário, onde as pessoas tinham que confiar totalmente na palavra do Papa ou do Padre, elas verem que elas não precisam disso, que Jesus é o nosso mediador, que é simplesmente entrar no seu quarto, fechar a sua porta, como a Bíblia diz, dobrar o seu joelho, orar, ler a Bíblia, que nós já estaremos na presença de Deus, que se confessarmos nossos pecados, nós seremos perdoados. Tudo isso no nosso particular, no nosso relacionamento íntimo com Deus. A gente não precisa de mais nada para viver o Evangelho, para estar na presença de Deus. Por mais que a igreja tenha sua importância, a nossa vida cristã, ela é mais baseada naquilo que a gente faz no dia a dia, na presença de Deus, no nosso privado, no nosso relacionamento com Ele, do que em frequentar até mesmo um culto. Muita gente se ofende quando eu falo isso, né? Muitos líderes não gostam, mas essa é a verdade. A igreja é um complemento do corpo de Cristo, porque a união ali fortalece um ao outro em alguns momentos. Mas o que conta mesmo, sabe, é a nossa relação íntima com Deus no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, quando lemos a Bíblia em casa, oramos, buscamos a Deus, levamos para Deus as nossas dores, os nossos pensamentos, as nossas ideias e apresentamos tudo para Ele. Então isso realmente representou um choque cultural muito grande, porque as pessoas estavam ali totalmente dependentes do homem, dependentes da igreja, dependentes de um sistema que os manipulava e usava eles para arrecadar bastante dinheiro. A última sola é Soli Deo Gloria, que significa somente a glória de Deus, que declara que toda a glória da salvação pertence unicamente a Deus. Então, como já foi dito aqui, a sola scriptura significa que somente a escritura é a autoridade suprema e suficiente para a fé e para a vida cristã. E temos muitos versículos que diz exatamente isso, que embasa isso que estamos afirmando aqui. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, eu estou usando a Nova Versão Transformadora, ok? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra.
No Salmo 119, 105, que é um versículo absurdamente conhecido: tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para o meu caminho. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Tem um versículo também que eu acho muito importante, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, que diz: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então, mediante a palavra de Deus, nada fica oculto. A palavra de Deus revela tudo aquilo que está escondido. Deus consegue sondar o ser humano por completo, por dentro, por fora, todos os seus sentimentos, pensamentos, intenções. Não há nada que vai ficar escondido diante da verdade da palavra de Deus. E por isso que ela incomoda tantas pessoas, tantos governos em tantas nações. Porque a Bíblia, ela revela a maldade do ser humano, assim também como revela a capacidade do ser humano de fazer grandes coisas na presença de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá liberdade, que é algo que muitos governos autoritários, eles querem tirar das pessoas, para que esses líderes autoritários, eles atinjam seus objetivos usando as pessoas, assim como as pessoas eram usadas pela Igreja Católica na época, para que ela tivesse poder e dinheiro. A palavra de Deus também é viva. Se você já teve essa experiência, deixa aí nos comentários. Geralmente, quando começamos a falar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus, sentimos grandes mudanças na nossa vida, tanto por dentro quanto ao nosso redor, porque a palavra de Deus é viva e ela até mesmo nos orienta para que não venhamos falar palavras ruins, mas que venhamos focar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável. E a palavra de Deus é boa e é agradável e ela é viva. Então, quando declaramos a palavra de Deus, somos abençoados e muitas vezes conseguimos vencer a força do inimigo contra as nossas vidas. A palavra de Deus ser suficiente para a nossa fé e para a nossa vida cristã não significa que a tradição religiosa, os líderes espirituais, eles não tenham a sua importância. Eles têm sim a sua importância. Muitos, são guiados por Deus, orientados por Deus, para nos orientar também, para nos trazer insights, para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. E quando eles estão verdadeiramente na presença de Deus, eles são uma bênção na nossa vida, Mas nós temos que sempre lembrar que acima da igreja, acima de qualquer ser humano, está a palavra de Deus. Como Pedro disse ousadamente, antes obedecer a Deus do que aos homens. E nós sempre temos que ter isso em mente, que tudo que formos ouvir na igreja, nós temos que fazer como os bereanos. Nós temos que analisar conforme a palavra de Deus, se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Não devemos ser inocentes a ponto de confiar em 100% do que as pessoas nos dizem. Nós temos que levar à luz da palavra de Deus. Hoje, esse princípio continua nos lembrando que nossa fé precisa estar enraizada na palavra de Deus e tudo o que ouvimos ou seguimos deve ser testado à luz das Escrituras, que é como eu disse, os bereanos. Gente, lembre dos bereanos, que Paulo elogiou os bereanos, porque enquanto Paulo pregava, eles estavam ali conferindo se o que o Paulo dizia estava de acordo com as Escrituras. Hoje vivemos em tempos em que há muitas vozes e realmente, com a internet, é muita gente falando, muita gente trazendo informação para nós o tempo todo. Há muitas opiniões, há muitos ensinos sendo divulgados, muitas pregações, muitos cursos, muitos ensinamentos. Mas a reforma protestante nos lembra que a base da nossa fé não é o que uma determinada pessoa acha, não é o que achamos, não é o que alguém famoso está pregando. Não devemos confiar nessa pessoa só porque ela é famosa, porque pode ser que ela esteja pregando coisas e fazendo coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus. A base da nossa fé também não deve ser baseado naquilo que está na moda, naquilo que está todo mundo falando, fazendo ou vivendo. Mas a base da nossa fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, que contém
tudo aquilo que precisamos para viver de forma piedosa e fiel na presença de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, nós vimos um pouquinho sobre Martinho Lutero e entendemos um pouquinho também sobre o que significa a sola scriptura. Essa foi a nossa primeira sola, que é somente a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. No próximo vídeo nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre os princípios da reforma e ver como eles continuam sendo relevantes para a nossa vida cristã hoje. Se você gostou desse conteúdo, eu peço novamente, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.